Amém? Nós estamos aqui na cidade de Limeira, povoado de Limeira. Nós fizemos a BR, distribuímos algumas doações ali na BR. Não deu para trazer todas as doações porque o caminhão quebrou. Mas enfim, eu estou aqui com a irmã Lindaura. A irmã Lindaura é filha... Mãe. É mãe do irmão Roberto. A irmã Lindaura, né, há alguns anos atrás, ela era alcoólatra, né, viciada no álcool. E o Roberto, ele, junto com a família, orava, os irmãos também oravam. E teve uma época que eu vim para cá com o missionário Júnior, né, foi uma época que o Daniel já estava aqui. Mas foi uma época que ela estava presa, estava escravizada pelo diabo. E ela se converteu. Então hoje ela é uma ex-alcoólatra, não é mais, e é uma serva de Deus. Amém, irmã Lindaura? Amém. A irmã Lindaura quer falar alguma coisa? Hoje eu dou graças ao Senhor por tudo. E eu não sei nem como agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão tremendo que esse Deus fez na minha vida. Porque muitas vezes meus filhos via, às vezes minha parentela via, sentia vergonha de mim, eu me sentia jogada. E hoje, Deus me deu essa rica oportunidade de fazer tudo para Deus. Eu já dormi pelos matos, da minha valência, que hoje não tenho o que tinha hoje. Porque se tivesse, eu não estava mais vivo. Eu nunca conheci droga, eu nunca conheci, não tinha essa coisa que tem hoje. Porque se tivesse, eu não tinha escapado. A senhora, na realidade, a senhora se tornou uma alcoólatra e aos olhos dos moradores do povoado, para a família também não tinha jeito. Não. Eu me lembro que, sem entrar em muitos detalhes, eu me lembro que uma vez o irmão Roberto fez um convite: pastor, eu gostaria que o senhor fosse almoçar na minha casa comigo, junto com o missionário Júnior. E eu me lembro que quando a esposa dele colocou a mesa, esse homem abriu a boca, começou a gritar, chorar, e eu fiquei até assustado, vi até algumas pessoas ver, para ver se tinha acontecido alguma coisa. E ele saiu, daqui a pouco voltou e falou assim: pastor, eu estou oferecendo esse almoço para o senhor, para o missionário Júnior, porque a minha mãe era alcoólatra, a minha mãe andava nua no meio da rua, eu tinha vergonha de dizer que era minha mãe, eu tinha vergonha de dizer que ela era a avó dos meus filhos, né? E hoje eu tenho orgulho da minha mãe. Eu vi a minha mãe cantando lá na igreja, era uma coisa que não dá. Eu pensei que nunca isso ia acontecer, mas Deus fez. Então esse almoço é de gratidão a Deus por aquilo que Deus usou vocês em favor da minha mãe. Então tá aqui a irmã Lindaura. Teve um tempo atrás que eu tive aqui, ela estava com o pé muito ruim, mas muito ruim mesmo, fazer tratamento não tinha jeito, e ela pediu para ungir, para orar, né? E depois que nós oramos, Deus foi fazendo a obra, foi curando o pé dela. Então aqui está o testemunho da irmã Lindaura, uma ex-alcoólatra do povoado de Limeira, que hoje é uma serva de Deus. Aqui está a irmã Maria. Como eu já disse, aqui tinha um centro espírita, e o chefe do centro espírita era o João Coquinho. E a maioria do povo aqui do povoado de Limeira frequentava o centro, não era assim? Né? A maioria ia para o centro. Então João Coquinho se converteu, a família dele se converteu, ele botou fogo no centro espírita. E eu quero um dia reunir todos os ex-espíritas daqui do povoado para poder mostrar que Jesus liberta de verdade. Porque essa mulher, ela foi espírita, ela era médium, na época, o corpo, ela era um cavalo do diabo, ela incorporava espírito, e hoje o diabo não incorpora mais, porque demônio não mora mais na vida dela. Hoje quem mora é o Espírito Santo de Deus. Então eu senti de fazer esse vídeo aqui, para mostrar. A Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vale a pena fazer missões, vale a pena lutar pelas almas. Só de ver a irmã Lindaura liberta, isso é uma glória de Deus tremenda para uma mulher que só andava bêbada, caída pela sarjeta. Hoje é uma dona de casa, a casa dela é um brinco, né? É uma pessoa zelosa por tudo aquilo que Deus tem dado a ela. A irmã Maria, eu chamo ela de irmã Sorriso.
Ela pode estar passando a prova que for. Ela pode estar passando a luta que for. Eu encontro com ela na rua, ela está sorrindo. Eu passo na porta da casa dela, ela está sorrindo. E tem pessoas, irmãs, é uma pessoa humilde, ela mora numa casinha humilde. Tá? Eu não vou usar a palavra pobre, porque pobre é o capeta que nem a chave da casa dele tem. Ela tem uma casinha humilde, mas é uma pessoa que tem paz, ela tem alegria, ela só vive sorrindo. Nós chamamos ela de Irmã Maria, Irmã Sorriso. Aí você às vezes tem de tudo, né? Porque tem pessoas que têm casa boa, tem carro na garagem, mas vivem uma vida perturbada, uma vida sem paz. E o pior de tudo é que às vezes a gente está dentro da igreja, mas está longe de Deus. E vocês, quando eu estou perto de vocês, eu sinto Deus na vida de vocês. Então está aqui Irmã Maria, uma ex-espírita, né? Ela foi médium, foi cavalo do diabo, mas hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Irmã Maria quer falar alguma coisa? Não fala. Está alegre com Jesus? Graças a Deus. Firme, forte. Graças a Deus. E aquela vida nunca mais, né, Irmã Maria? Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Não desejo. Tem a Irmã Maria que já foi médium, tem o irmão do Coquinho também, era lá do Centro Espírita. Irmão Bernardo. Irmãos, o demônio manifestava naquele homem, o Exu manifestava naquele homem de jogar a cadeira para o alto, jogava banco para o alto. E eu me lembro que a última vez que eu vi ele manifestado, que o demônio foi embora, ele caiu de joelho no chão, jogou o rosto no chão, começou a bater a mão no chão e disse: Jesus, eu não aceito esses demônios mais em mim porque eu te aceitei. Eu não aceito esses demônios mais em mim. Você lembra disso, Roberto? Ele batia a mão e dizia: eu não aceito. Aí tem crente, cai endemoniado hoje, cai amanhã, cai depois da manhã, porque às vezes não toma posição com Deus, não obedece a palavra de Deus, não obedece o pastor, e o pior de tudo, né? A Bíblia diz que saiu e volta a 7. Todas as vezes que a pessoa cai endemoniada e ela verdadeiramente não luta para ser liberto, vai voltar a 7 demônios. E ele não, ele batia a mão no chão e falou: não quero esses demônios mais em mim. Hoje é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, a mulher dele é uma mulher de Deus. Irmão João Coquinho é um homem de Deus, né? Tem mais de 5 ou 6 pessoas da família, viu, pastor? Então, se a gente for olhar aqui, só na família dele que era espírita, 25 pessoas, que era tudo centro, tudo que era do centro. Hoje estão todos servindo a Deus, e fora aqueles que eram também do centro. Está aqui o Roberto de prova, o culto acabava, tinha gente que nós tínhamos que amarrar de corda, não era, Roberto? Tinha que amarrar de corda, de tanta gente demoniada que caía aqui nesse povoado. Hoje tem culto aqui, às vezes na rua, culto na igreja, culto na casa. Quase não se vê falar mais de manifestação de demônio. Porque o trono do diabo foi quebrado aqui nesse povoado e o trono de Jesus foi colocado aqui nesse lugar. Então, e nós vamos profetizar isso aqui, né? O trono do diabo já foi quebrado nesse lugar. Nós profetizamos que o povoado de Limeira tem dono. Que o povoado de Limeira é do Senhor Jesus. Quer falar algo, meu amado? Não, eu quero agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele já fez na nossa vida, a qual eu não fui uma das vítimas do que aconteceu, porém, mas sofri com as consequências da minha mãe. Conheci a história que o pastor está contando, eu sei bem de perto, porque eu moro nesse lugar, né? Mas como disse o pastor, Limeira foi transformada da água para o vinho, porque nasci neste lugar, me criei neste lugar, me casei neste lugar, vivo neste lugar. Mas o que vi de Limeira, há 25 anos atrás, para hoje, o Senhor fez a obra dele, né? Então, hoje nós somos uma pessoa feliz, abençoada pelo Senhor, né? Aqui neste lugar, 80% são salvos por Cristo Jesus, 20% ainda não, mas 80%... 100% conhece a palavra, porque foi pregado. Tem uns 20% que está afastado. Afastado, mas conhece. 80% está servindo ao Senhor. E eu quero falar uma coisa para encerrar o vídeo, né? 25 anos atrás eu comecei esse trabalho vindo aqui ajudei até a construir na época a igreja, tirando a areia do rio. E vai fazer
11 para 12 anos que a 12 gente anos. faz